pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Como prometido, estamos de volta para a nossa primeira videoaula. E eu queria contar para todo mundo que nós vamos fazer essas aulas no primeiro momento sobre o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? E que nós colocaremos o audiobook. E esse audiobook, ele vai falar, né, vai contar a história do livro. E eu vou estar parando em alguns momentos para que a gente possa falar sobre o que está sendo dito, para que todo mundo consiga, né, entender perfeitamente o que a mensagem está sendo colocada, tá bom? Lembrando a todos que tudo isso é gratuito e o intuito disso tudo é que a gente consiga atingir o máximo de pessoas possível para a gente levar a mensagem, para a gente levar a verdade e para a gente desmistificar, desmascarar e ajudar aos nossos semelhantes a se libertarem de determinadas correntes que podem estar amarrando a cada um deles, tá bom? Então, por favor, não esqueçam de compartilhar, se inscrever no canal e apertar o sininho para que vocês sejam notificados, senão vocês acabam perdendo a sequência das aulas, ok? Então vamos ao primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, mas antes disso, como de grande importância, nós estaremos fazendo uma oração em todo início de aula, tá bom? Uma oração que possa ser qualquer oração, como o Pai fala, não precisa ser aquela oração gravada. Então, nesse momento eu gostaria de agradecer a oportunidade a Deus e aos nossos mentores e amigos espirituais de estar aqui, levando a palavra para todos que necessitam e que realmente querem sair dessa matrix, né? Querem sair dessa roda gigante, ou às vezes dessa turbulência que a vida envolve a cada um e transformando assim numa grande confusão e etc. Então, a gente nesse momento pede a Deus e aos nossos amigos, nossos mentores, nossos anjos da guarda, que nos ajude a compreender todo o ensinamento que vai estar sendo dito aqui, que vai estar sendo passado para vocês, para que a gente consiga trazer isso para o nosso eu interior e aproveitar de uma forma de qualidade de vida, para que a gente possa nos tornar a cada vez melhores. Que assim seja. Amém. Vamos lá então, pessoal. Capítulo 1. Não vim destruir a lei. As três revelações: Moisés, Cristo e o Espiritismo. Aliança da ciência e da religião. Instruções dos Espíritos. A nova era. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei seja cumprido completamente, até o último J e o último ponto. Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Moisés. A lei de Moisés é composta por duas partes distintas: a lei de Deus, recebida no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida pelo próprio Moisés. A lei de Deus inalterável, a outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. A lei... Pessoal, desculpa. Então vamos à nossa primeira parada. Ele deixa claro aí que a lei de Deus é inalterada. E a lei dos homens, ela está em constante, né, transformação, ela está em todo momento muda. Então, o que ele quer dizer que a lei de Deus é inalterada? Exemplo, lei de causa e efeito, né? Como eu falo para o pessoal aqui, o que é lei de causa e efeito? Vamos dizer que isso aqui é Deus, né? Ou o universo. Isso aqui é a sua causa, é o que você faz.
E os 3 dedos que estão apontados para você é o efeito, né? É a Trindade, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que devolve para você aquilo que você faz, né? Para o ser humano, para as pessoas, em termos de bom ou mal, tá bom? Então, isso tem que... Então, o que ele quer dizer? Ninguém e nada conseguem mudar, por exemplo. Existem várias leis, mas, por exemplo, a gente está dando o exemplo da lei de causa e efeito, então nada e nem ninguém consegue mudar isso. Se você cometeu um crime, então você será punido por aquilo ali. Se você assassinou alguém, ou se você roubou alguém, então você será punido não só pela lei humana, pela lei de nós aqui nessa dimensão, mas também como pela lei espiritual, que consequentemente é a lei de causa e efeito. E aí as pessoas podem, mas o Joãozinho, Mariazinha, eles estão fazendo isso e não estão sendo punidos. Vocês podem ter certeza absoluta de que em algum momento essa conta vai chegar. E dependendo da quantidade daquilo que a pessoa pratica, essa conta às vezes vem cara e a gente não tem o dinheiro para pagar nesta encarnação. E é por isso que muitos acabam levando vários karmas para as próximas encarnações. Ou seja, você comete tantos erros aqui que você aqui mesmo você não consegue repará-los. Você pode despertar e reparar em parte, porém você ainda vai ter que pagar determinadas situações no plano espiritual e na sua próxima encarnação. Então isso é extremamente sério. E o nosso objetivo aqui é isso, é a gente despertar todo mundo para que consiga, né, melhorar sempre, principalmente se a gente consegue falar isso para as pessoas jovens também, né, que estão começando, e isso vai ajudar a não cometer determinados erros que muitas vezes a gente comete na vida por falta de entendimento, de conhecimento, de sabedoria. Tá bom? Vamos dar continuidade aqui. De Deus está formulada nos seguintes 10 mandamentos. 1. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses estrangeiros diante de mim. Não farás imagem talhada, nem figura nenhuma de tudo que está no céu e na terra, nem de tudo que está nas águas e debaixo da terra. Não os adorarás, e nem lhes renderás cultos soberanos. 2. Não tomarás em vão o nome do Senhor, teu Deus. 3. Lembra-te de santificar o dia de sábado. 4. Honra teu pai e a tua mãe, a fim de viveres muito tempo na terra que o Senhor teu Deus te dará. 5. Não matarás. 6. Não cometerás adultério. 7. Não roubarás. 8. Não prestarás falso testemunho contra o teu próximo. 9. Não desejarás a mulher de teu próximo. 10. Não desejarás a casa de teu próximo, nem seu servo ou serva, nem seu boi, seu asno, ou qualquer outra coisa que lhe pertença. Esta é a lei de todos os tempos e de todos os países, e que, por isso mesmo, tem um caráter divino. Todas as outras são leis estabelecidas por Moisés, que se via obrigado a conter pelo temor um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha de combater os abusos e os preconceitos enraizados adquiridos durante a época da escravidão no Egito. Para dar autoridade às suas leis, ele atribuiu-lhes origem divina, assim como fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem precisava se apoiar sobre a autoridade de Deus. Mas apenas a ideia de um Deus terrível podia impressionar homens ignorantes, nos quais o sentido moral e o sentimento de uma delicada justiça ainda estavam pouco desenvolvidos. Então, pessoal, vamos dar uma próxima paradinha. Ele leu aqui os 10 mandamentos, então vocês podem ver que realmente, né, a gente precisa praticar isso. O que é um dos mandamentos muito importantes, todos eles são, mas se vocês perceberem,
quando a gente fala de pai, mãe, né? Irmão, irmã, quando a gente encarna dentro de uma família, é lógico que nós temos um karma familiar com aquele grupo de pessoas. E quando ele fala de honrar pai e mãe, é porque é difícil. Às vezes, a grande maioria das pessoas ou tem problemas sérios com os pais, ou os pais têm problemas sérios com os filhos. Então, quando a pessoa passa a entender, passa a estar um pouco mais evoluída, ela vai conseguindo ter um pouco mais de paciência, de tolerância, de compreensão e vai conseguindo resgatar esse karma familiar. Então, vejam como isso é importante. Lógico que se você consegue resgatar esse karma familiar, então a sua qualidade de vida melhora. Entende? Quando a gente fala, por exemplo, de traições, né? Isso é uma doença da alma. Então, quando aquele cara ou aquela mulher não consegue estabelecer um relacionamento de verdade, né? Ou seja, ele está se relacionando com uma pessoa, mas não consegue, aquela pessoa não é suficiente para ele. Então, ele tem que buscar outra, ele nunca está satisfeito. Então, isso se chama doença da alma. E a doença, ela só se cura, em primeiro lugar, quando você a reconhece. Exemplo, se eu chego para uma pessoa alcoólatra e falo para ela que ela tem essa doença, a grande maioria dos alcoólatras fala que não, que eles não precisam se cuidar, porque eles não são alcoólatras. Então, qual a chance dessa pessoa ter sucesso na sua cura? Zero. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que se a gente tem uma doença, principalmente da alma, a gente estar com a mente focada no entendimento, é a conscientização. Então, quando você se conscientiza disso, você entende disso, você aceita isso. E quando você aceita isso, aí a sua cura, ela vem de uma forma mais rápida, de uma forma mais firme. Então, as coisas começam a ficar mais claras. E aí você começa a curar aquela doença que você tem dentro de você. E aí, mais uma vez, eu vou falar de qualidade de vida. Então, mais uma vez, a sua qualidade de vida melhora. E quando você olha para trás, você precisa aprender com seus erros. Porque aquele que olha para trás e não aprende com seus erros, infelizmente, esses erros que assolaram ele no passado vão retornar no presente e provavelmente no futuro. Entende isso? Então, muitas vezes as pessoas chegam aqui e falam comigo: poxa, Pramerto, vamos fazer um trabalho espiritual? Vamos. Só que para que os trabalhos espirituais eles realmente funcionem, primeiro a pessoa precisa ter uma mudança do seu eu interior. Isso se chama reforma íntima. Então a gente precisa fazer uma reforma íntima, precisa mudar, né, o nosso interior para que tudo o que a gente faça funcione. Porque o que tem que ficar claro é que nas aulas você está evoluindo o seu espírito, está ampliando a sua mente, a sua espiritualidade, a sua conexão com Deus. Então você está ganhando, né, um campo maior de visão, de entendimento e etc. Mas isso se trata de evolução do espírito, da alma, tá bom? Agora, então você começa a equilibrar a sua vida. Porém, muitas vezes, os trabalhos que a gente faz materialmente são para equilibrar a nossa vida material. Então não pode confundir a gente evoluir e equilibrar o nosso espírito e da gente equilibrar a nossa vida material. São coisas diferentes, porém estão interligadas. Não adianta a gente fazer um trabalho maravilhoso aqui, cuidar de determinadas entidades, mas você não ter nenhuma moral, não ter nenhuma ética. Então, tudo que nós fizermos
não vai funcionar. Porque para que tudo que a gente faça aqui tenha fundamento, a pessoa precisa melhorar a sua moral, melhorar a sua ética. E é lógico que quando a gente fala de moral, a gente fala dos mandamentos, né? Não matar, não roubar, não destruir, essa coisa toda. E a gente tem que ter atenção com a ética, porque no próprio mandamento, né, a ética está dentro da moral, mas no próprio mandamento fala que a gente não deve ficar aí falando nas costas de ninguém, né? Ou seja, esse mimimi, essa discórdia, essas mentiras, essas fofocas que acontecem muito, porque além de você prejudicar o seu próximo, você diretamente se prejudica, tá bom? Então, vamos seguir. Então, prestem atenção como como a gente o entendimento do livro de uma forma clara é importante para a gente. Então, vejam a importância dessa aula, tá bom? Vamos lá. É evidente que aquele que tinha incluído entre os seus mandamentos, não matarás, não farás mal ao teu próximo, não poderia se contradizer fazendo do extermínio um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, tinham, portanto, um caráter essencialmente transitório. Cristo, Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe seu sentido verdadeiro e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. É por isso que encontramos nessa lei os princípios dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, Jesus, ao contrário, modificou-as profundamente, tanto no conteúdo quanto na forma. Combateu constantemente os abusos das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não lhes podia ter dado uma reforma mais radical do que reduzindo-as a estas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a si mesmo, e acrescentando: está aí toda a lei e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido até o último jota. Jesus quis dizer que era preciso que a lei de Deus fosse cumprida, ou seja, fosse praticada na terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Pois de que serviria estabelecer essa lei se fosse para o privilégio de alguns homens, ou mesmo de um único povo? Sendo todos os homens filhos de Deus, são todos, sem distinção, objeto da mesma dedicação. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente de um legislador moralista, apenas com a autoridade de sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que tinham anunciado sua vinda. Sua autoridade vinha da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus, ensinar-lhes o caminho que os conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus e de preveni-los sobre a marcha das coisas que há de vir. Vamos dar mais uma paradinha. Ou seja, ele veio nos ensinar o caminho para que nós possamos chegar até lá, né? E a gente tem que ter em mente também que vocês verão isso ao longo das aulas, né? Que o sentimento mais importante na qual Jesus trouxe para que todos nós pudéssemos praticar é a caridade. Então não se enganem pensando que é o amor. É a caridade, tá bom? Então assim, quem faz a caridade, quem tem a caridade dentro de si e faz a caridade para o próximo, já contém o amor dentro. Agora, quem tem o amor dentro não necessariamente presta a caridade. Então, o amor está dentro da caridade, mas a caridade não está dentro do amor. Então, o principal sentimento é a caridade. Então, e caridade não significa nós estarmos indo para a rua doar quentinhas, doar cesta básica. Isso é uma parte da caridade. Muitas vezes, a caridade também está ligada ao perdão, à tolerância,
a paciência, principalmente com os seus, quem está em volta de você. Porque falar que a gente vai lá dar uma quentinha pro necessitado na rua é muito fácil. A gente vem para cá, faz as quentinhas, vai lá e entrega. E acabou. Isso aí é mamão com açúcar. O difícil é a gente estar convivendo com uma porção de gente e aquelas pessoas serem problemáticas, isso ou aquilo, e a gente ter a tolerância, a paciência, o perdão. Porque todos esses que eu acabei de citar estão dentro da caridade. Entende como é importante? Então a verdadeira caridade, claro que tudo é caridade, mas a principal é você saber perdoar quem está do teu lado. É você ter paciência com quem está do teu lado, né? Quem está em volta de você. Porque se você está numa casa espírita e você não tem tolerância, não tem paciência, ou fica de fofoca, então cadê a tua caridade? Não existe. Se você está na sua família, se você é casado, se você tem filhos, né? Tem pais, mães, e existe aquela discórdia, aquela dificuldade, cadê a tua caridade? Cadê? Onde está a tua tolerância? Onde está o teu amor? Onde está a tua paciência? Onde está o teu perdão? Então é isso que ele está falando aí. E quando a gente entende isso, pratica isso, então a gente começa a caminhar na direção da evolução e, claro, do nosso Pai. Quando não, então a gente caminha no sentido inverso. A gente caminha para o umbral. Mas a gente vai para o céu e inferno? Não existe céu e inferno. Foram coisas inventadas. Porque o que está em cima estará embaixo. E o que está embaixo estará em cima. Então não existe céu e inferno. Existem dimensões. Então assim, a gente vai para uma dimensão superior, né? Exemplo, para o nosso lar da vida e tal. Quando a gente está fazendo coisas positivas, quando a gente segue a palavra, quando a gente se torna um ser humano melhor. Mas também existem vários tipos de camadas umbralinas. E aí, você estará sendo direcionado de acordo com os seus atos, com as suas palavras, com os seus pensamentos e com os seus sentimentos. Então, não pense que as pessoas só vão para o umbral pelas suas atitudes. Não. Por isso que a reforma é íntima. A reforma é íntima porque a gente precisa se libertar de pensamentos negativos, de sentimentos negativos, de palavras negativas e de atitudes negativas. Então, não, ele está falando porque ele acha. Não estou. Vocês vão ver ao longo da nossa videoaula que estará sendo dito isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode assistir o filme do André Luiz, que é o Nosso Lar, e vocês verão que ele vai para um umbral por determinados motivos e depois ele se torna quem ele é, mas ele volta para o umbral por conta de sentimentos. Então, mesmo a gente desencarnado, né, a gente ainda tem sentimentos, tem uma série de coisas. Então, por isso que a gente tem que ter atenção nisso tudo. E é por isso que ele está falando isso aqui agora. Tá bom? Vamos lá. Para o cumprimento dos destinos humanos. Entretanto, Jesus não podia dizer tudo e, em relação a muitos pontos, conforme ele mesmo disse, limitou-se a lançar os germes das verdades que não podiam ainda ser compreendidas. Ao falar de tudo, o fez em termos às vezes mais, às vezes menos claros. Para compreender o sentido oculto dessas palavras, seria preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem nos dar a chave, e essas ideias não poderiam vir antes que o espírito humano adquirisse um certo grau de maturidade. A ciência deveria contribuir decididamente para que essas ideias viessem à luz e se desenvolvessem. Seria, portanto, preciso dar à ciência o tempo de progredir. O Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo físico. O Espiritismo nos revela esse mundo espiritual, não mais como algo sobrenatural, mas, ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza,
uma fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos até então e, por esta razão, encarados como coisas de fantástico e do maravilhoso. E a esses aspectos que o Cristo se referiu em muitas circunstâncias, e é por isso que muitos dos seus ensinamentos permaneceram compreendidos ou foram interpretados erroneamente. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. A lei do Antigo Testamento, a primeira revelação, está personificada em Moisés. A segunda é a do Novo Testamento, do Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. O Espiritismo não foi personificado em nenhum indivíduo, pois ele é o produto do ensinamento dado, não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu em todos os pontos da terra, servindo-se para isso de uma multidão incontável de médiuns. É, de algum modo, um ser coletivo, abrangendo o conjunto de seres do mundo espiritual, vindo, cada um, trazer aos homens a contribuição de suas luzes para fazê-los conhecer aquele mundo e a sorte que nele os espera. Da mesma forma que o Cristo disse, não vim destruir a lei, mas cumpri-la, o Espiritismo igualmente diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Ele não ensina nada em contrário ao que o Cristo ensinou, mas desenvolve, completa e explica em termos claros para todos e que só foi dito sob forma alegórica. Ele vem cumprir, no tempo anunciado, o que o Cristo prometeu e preparar a realização das coisas futuras. É, portanto, obra do Cristo, que o preside e que igualmente preside ao que anunciou. A regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Ambas as leis, tendo no entanto o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se, visto que, se uma contrariar a outra, uma terá necessariamente razão, enquanto a outra não a terá, já que Deus não destruiria a sua própria obra. Então, pessoal, eu vou dar uma paradinha mais uma vez, porque ele está dizendo da ciência, né, e da espiritualidade. Ao longo de muitos anos, a ciência fez de tudo para provar a inverdade da espiritualidade, ou seja, que tudo aquilo que estava sendo feito, dito, etc., não era verdade, né? Então, Jesus veio, pelo que veio, provou quem era ele, e durante esses anos todos, nós continuamos aí sem aprender o que realmente deveríamos ter aprendido com ele. Então, os espíritos, eles usaram Kardec para que pudessem escrever diversas obras para que nós tivéssemos a possibilidade de ampliar a nossa visão e de sairmos do momento de trevas, porque nós estamos vivendo um momento de trevas. E aí as pessoas estão achando que é um momento de trevas, seja lá o que for. Não, é um momento de trevas da ignorância, porque é a ignorância, é a falta do conhecimento, é a falta da verdade que abre as portas para os nossos inimigos espirituais, para os obsessores, para os quiumbas, para diversos tipos de entidades maléficas que vêm aqui só para tentar desviar o caminho de cada um. Então a gente precisa ter o entendimento, ter a atenção, ter a cautela, né? Ter o cuidado. Por isso vem aquela frase, orai e vigiai, né? A gente precisa ter esse entendimento, porque infelizmente o espírito maligno, ele influencia, ele está ali e ele vai estar ali falando para você, sugestionando você a várias coisas negativas, diferente do espírito de luz, porque o espírito de luz respeita o teu livre-arbítrio, então ele te sugere. Essa é a grande diferença. O maligno influencia,
o de luz, ele sugere. E como às vezes o ser humano está muito perdido em toda essa situação promíscua, né, do mundo, essas facilidades, essa coisa toda, então fica muito mais fácil dele ceder à influência, porque ele está sendo influenciado. Então uma coisa é você ser influenciado, outra coisa é você ser sugerido. Então o negativo ele tenta te convencer, o positivo ele não tenta te convencer, ele te sugere, ele te mostra, mas nós estamos nessa situação ruim por conta que às vezes a gente não consegue enxergar aquilo que a espiritualidade sugere. E para isso Kardec então foi inspirado e etc. e tal pela espiritualidade para criar essas obras. E mesmo assim, mesmo depois de centenas de anos aí, né, de mais de 100 anos, continuamos nessa estrada complicada, ou seja, continuamos sendo pessoas sem moral, sem ética, e perdendo nossos valores, que na verdade nós deveríamos estar ganhando valores com tudo isso e perdendo valores. E a gente tem que dar atenção, porque se a gente não passar esses valores para os nossos filhos e netos, o que serão deles e o que será do país ou do planeta? Entende? E os valores estão se perdendo, principalmente respeito, união, amor. Então tudo isso são valores e uma série de outros valores que vão se perdendo ao longo do tempo. Como se não bastasse, e ainda assim as pessoas cegas a tudo isso, então a espiritualidade enviou Chico Xavier, que comprovou através de fatos físicos que tudo isso que a gente está dizendo aqui, que o Evangelho, que o Livro dos Espíritos, dos Médiuns e outras obras eram verídicas, né? Tanto que ele psicografou obras de trás para frente, de diversas outras línguas, e ele era semi-analfabeto. Ele psicografou páginas de um livro, agora não me recordo bem se eram direita ou esquerda, e um outro espírita, num outro estado, psicografou, por exemplo, a esquerda, e ele a direita. E aí eles não sabiam, e depois é que os espíritos informaram a eles, e eles juntaram para criar um livro. Então, tudo isso foi para comprovar a veracidade de tudo que a gente está dizendo aqui. Veja, a gente não está aqui para tentar convencer ninguém a nada, porque esse não é o nosso papel. A gente está aqui para levar a informação e a verdade, para a gente criar um despertar, né, dentro de cada um de vocês, e com isso vocês começarem a se libertar um pouquinho dessa matrix, né, dessa roda gigante, senão a vida não caminha e não vai para frente. Eu vou estar encerrando esse vídeo aqui, nesse momento, né, para que a gente possa retornar depois, dando continuidade na nossa videoaula, para que isso não fique muito grande e as pessoas tenham alguma dificuldade para assistir, tá bom? Então, lembrando, curta aí o vídeo, tá? Dê o like, para que isso seja distribuído para mais e mais pessoas, né? Não se esqueça de se inscrever e de apertar o sininho para que você receba as notificações, tá bom? Então, grande beijo, que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.